Fala pessoal, Wesley aqui da Revolução Contabilidade. Semana passada a gente não teve como colocar o vídeo e já peço desculpa a você que acompanha o nosso trabalho aí toda semana. Por causa desse turbilhão de informações, nós tivemos que fazer mudanças urgentes, né? Estou trabalhando em home office, juntamente com a minha equipe, então todos nós tivemos que mudar, teve todo esse trabalho de mudança e muitas leis novas saindo, muitos decretos, então da prefeitura, do estado, da Receita Federal, então muitas coisas novas. Então vou voltar a fazer essa semana, vou colocar um vídeo hoje, outro amanhã, e aí a gente vai mandando as informações para vocês que nos acompanham para ficar por dentro aí de tudo que vai mudar nesse período de calamidade pública. Nesse vídeo especificamente, nós vamos falar sobre a MP das leis trabalhistas, que tiveram muitas mudanças aí. Então eu vou deixar também na descrição do vídeo aí algumas orientações e você pode também mandar pergunta aí para a gente ir conversando nessa história. Então a primeira situação importante de nós falarmos aí dessas mudanças é referente às férias. Então, anteriormente a SMP, as férias você tinha que passar um ano para depois você ter o período aquisitivo para depois você gozar as férias. Então, com todo esse turbilhão, foi liberado para os funcionários tirar as férias de forma antecipada. Tanto as férias normais quanto as férias coletivas foi liberado e além dessa do período aquisitivo normal, foi liberado até férias futuras, porque é um tempo que nós não sabemos aí quanto vai durar essa pandemia. Então, o que aconteceu com as férias normais? Antes você deveria comunicar um mês antes, agora foi liberado você retirar as férias comunicando com 48 horas de antecedência. As férias nesse período de pandemia não pode ser inferior a 5 dias. Então o empregador pode dar ali as férias, né, acima de 5 dias. Então pode antecipar este período aquisitivo e outros períodos aquisitivos também, de acordo com combinado aí com o empregador. O pagamento desse 1/3 de férias, então ele pode ser feito até dezembro, até a data do abono natalino, que é o 13º salário. Então, se você foi enviado para tirar férias, o seu patrão pode te pagar aí 1/3 de férias, até no caso seria 20 de dezembro do ano de 2020. A concessão daquele 1/3 de abono pecuniário, que é geralmente conhecido como a venda das férias, agora vai precisar de uma negociação entre o empregado e o empregador para ver se vai acertar. O pagamento das férias, que era feito 2 dias antes, você saía de férias, 2 dias antes você recebia as férias, agora ele vai poder ser pago até o 5º dia útil do mês seguinte, nesse período que nós estamos vivendo agora dessa pandemia. Então, o empregador vai liberar o funcionário e até o 5º dia útil do mês seguinte ele vai pagar o valor referente às férias e aí ele pode ou não pagar 1/3 que ele tem obrigação de pagar até o 20 de dezembro, que seria a data aí do abono natalino. Uma outra coisa interessante por exemplo, você antecipou as férias e depois é demitido. Então lá na rescisão vai ter o desconto e vai ter o acerto dessas férias. Se você tirou antes, você, empregado, tem que pagar. E se o patrão estiver devendo, ele já tem que pagar mesmo nas normas das rescisões. Isso então é referente às férias normais. Então tem que comunicar com 48 horas de antecedência, não pode ser inferior a 5 dias, pode antecipar período aquisitivo, ele tem que te avisar com 48 horas, o 1/3 pecuniário ele pode ou não aceitar, e a concessão do 1/3 ele vai ser pago até dezembro. Então o pagamento das férias vai ser até o 5º dia útil do mês seguinte, então nós estamos em março, até o 5º dia útil de abril ele vai acertar com você as férias. E no caso de rescisão vai ser feito aí o acerto. Isso então é as férias normais, férias individuais de um empregado só. Referente às férias coletivas, mantém-se a comunicação de 48 horas, o empregador vai comunicar os empregados ali com 48 horas de antecedência e está dispensado a comunicação com o antigo Ministério do Trabalho e com o sindicato, que antes para você dar uma férias coletivas para toda a equipe você tinha que comunicar. Então foi retirado, foi dispensado essa obrigatoriedade, então pode fazer direto. Referente à antecipação de feriados.
Então pode ser feito antecipação de feriados municipais, estaduais, para compensar o banco de horas. Então, uma outra situação que foi liberada é ter banco de horas. Então, você vai ficar aí 10 dias em casa, esses 10 dias depois pode ser compensado nos próximos meses em até 180 meses. Então, para o empregado, ele não quer atrapalhar as férias, então ele pode negociar com o empregador um banco de horas e depois esse banco de horas, você deve pagar esse banco de hora em até 180 dias, né? Então, são 6 meses aí, tá? Então, essas foram as regras das férias normais, a possibilidade das férias coletivas, as antecipação de feriado e o banco de horas. Vou fazer um vídeo continuando falando as outras questões da MP 927 de 2020, ok? Acompanhe aí e fique atento.